Fala aí, galera do Colégio Curso de Aplicação, beleza? Professor de História Rodrigo Alberoni pintando aí na sua tela para darmos continuidade a nossos assuntos históricos. Na última aula a gente falou sobre Revolução Francesa. Hoje vamos ver os desdobramentos pós-Revolução Francesa, vamos falar dele, do baixinho, barrigudinho sensual, o grande Napoleão Bonaparte, figura importantíssimo para a história europeia e da América também. O período napoleônico influenciou diretamente processos de independência na América, inclusive do Brasil. É mesmo? É verdade, neném, mas isso é assunto para depois. Então vamos analisar aqui o período napoleônico, que vai de 1799 até 1815. Terminamos o último módulo de Revolução Francesa falando da fase do Diretório. Através do golpe 9 do Thermidor, os jacobinos liderados por Maximilien Robespierre foram derrubados do consulado, iniciando o Diretório, fase em que o poder estava com os girondinos, a alta burguesia. Porém, essa alta burguesia não tinha vida fácil, neném, não tinha. A França continuava numa grave crise econômica, grandes insatisfações populares e os jacobinos doidinhos para retornarem ao poder. Então é nesse sentido que os girondinos vão dar um alto golpe, ou seja, vão derrubar o próprio governo que eles instalaram. O golpe é o famoso 18 do Brumário, colocando o regime do consulado, sendo Napoleão Bonaparte o primeiro cônsul. Mas por que Napoleão Bonaparte? Galera, porque Napoleão Bonaparte era amado pelo povo francês. Só ele poderia conciliar os interesses do povo com a burguesia. Mas por que ele era tão amado? Porque ele era um general sinistro. Com apenas 24 anos de idade, Napoleão foi congratulado como general francês. Tão jovem! Por que tão jovem? Ora, porque os generais franceses eram ligados à monarquia. Quando a república derruba a monarquia, essa galera aí é presa ou expulsa da França. Então os novos generais são indivíduos muito novos, como Napoleão, de apenas 24 anos. Só que Napoleão era diferente. As campanhas militares da Europa contra a França, Napoleão tirou de letra. Como assim campanhas militares? Lembra que eu contei para vocês que países, reinos como a Rússia, a Áustria, a Prússia se incomodavam com a Revolução Francesa e suas ideias iluministas? Então, coligações militares foram feitas para invadir a França. E aí quem defendia a França? Napoleão. Napoleão treinava, desenvolvia táticas de combate e o cara sempre saía vitorioso. Então ele era um herói nacional. Então o que é a alta burguesia? A galera da Gironda pensa, cara, vamos botar Napoleão no poder, o povo ama Napoleão, ele consegue pacificar a França, que está muito polarizada, dividida, jacobino, sans-culotte, alta burguesia, beleza? E aí a gente consegue o quê? Acalmar os ânimos. E tá lá, no 18 do Brumário, Diretório cai, começa o consulado. 3 cônsules, Napoleão sendo o cabeça do grupo. O que acontece? O principal motivo de Napoleão estar no poder é para pacificar a França. Napoleão entende que essa pacificação tem que ocorrer na questão econômica. Eu tenho que solucionar a crise econômica francesa para gerar paz nessa sociedade. Por isso que o consulado ele vai fundar o Banco da França e uma nova moeda, o franco. Esse Banco da França vai emitir dinheiro. Para quê? Para o próprio Estado financiar o desenvolvimento francês. Ou seja, esse dinheiro vai ser aplicado em obras, construção de estradas, de escolas como o Liceu, que vai formar e educar o jovem francês para ele aprender uma profissão. Ou seja, Napoleão pensa lá na frente, eu crio um banco, esse banco injeta dinheiro na economia, eu gero emprego, crio escolas, preparo a mão de obra francesa para ela ser qualificada, tudo isso ele pensando no crescimento da França. E de fato suas medidas econômicas, financiamentos e aplicado a medidas liberais relacionadas ao comércio vão gerar um crescimento econômico interessante na França e o aumento do emprego. Então a população já fica feliz. Cara, Napoleão é bom mesmo, hein? Nossa vida está melhorando. O Banco da França está bombando. Napoleão malandro também vai criar um acordo com o Papa Pio, chamada de Concordata. A Concordata é um acordo da França com a Igreja Católica, porque durante a Revolução Francesa ocorreu um afastamento. Revolução Francesa, iluminista, espírito humanista, rompe com a Igreja Católica. Napoleão malandro sabe que o apoio da Igreja é importante. Então ele cria uma concordata, uma aproximação com a Igreja, diz que o calendário francês irá retornar a ser um calendário cristão, gregoriano,
rompe com aquele calendário humanista baseado na natureza, lembra? O Frimário, o Brumário, o Termidor. Rompe com aquilo e volta o calendário gregoriano, que é igual que a gente usa no Brasil hoje em dia. Também fica estabelecido pela essa concordata que o clero francês será pago por dinheiro público da França, ou seja, o governo terá uma influência no clero. O governo francês de Napoleão irá indicar os bispos da igreja. Então esse acordo aproxima novamente França da Igreja Católica. Bacana? Napoleão também vai consolidar os direitos civis estabelecidos pela Revolução Francesa, criando o Código Civil Napoleônico, garantindo lá direito à liberdade de expressão, direito à propriedade privada, a ideia de que todos são iguais perante a lei. Então você percebe que Napoleão Bonaparte está consolidando algumas causas da Revolução Francesa, desenvolvendo a França e conciliando a situação. Tudo tá bonito, tá todo mundo feliz, a burguesia e o povo também. Então Napoleão vai dando um próximo passo. Ele vai ser considerado cônsul vitalício da França. E depois disso, de ser cônsul vitalício, o bambambam da parada, ele convoca um plebiscito. Ele pergunta nesse plebiscito: vocês querem Napoleão Bonaparte imperador francês? Porque Napoleão ele prometia que ia transformar a França na maior potência do mundo. Que a França seria um caminho de sucesso em suas mãos. E o povo tava lá, Napoleão, pô, eu quero o cara. E o povo vota sim, queremos Napoleão imperador da França. Galera, você tem noção que a Revolução Francesa derrubou a monarquia e Napoleão vai estabelecer um império na França? Ou seja, ele vai ser coroado um imperador francês? E é justamente isso que vai acontecer. Catedral de Notre-Dame lotada para a coroação de Napoleão Bonaparte. A tradição era que o Papa pegava a coroa e colocava na cabeça, mostrando que o poder do rei vem de Deus e da igreja. Só que com Napoleão foi diferente. O Papa veio e falou: merci beaucoup, sai, me dá a coroa. E Napoleão se autoproclama imperador, colocando ele acima da própria igreja dentro da França. Então Napoleão se torna imperador francês e caminha no seu projeto de transformar a França numa potência, investindo em industrialização. Lembra, ele investiu em educação para preparar a mão de obra qualificada para tocar o seu projeto industrial. Quem não está gostando nada disso é a Inglaterra, que está vendo a França como uma concorrente que não existia anteriormente. Então conflitos, tretas serão criadas entre França e Inglaterra, gerando uma batalha. A Batalha de Trafalgar, uma batalha naval bolada. Nessa batalha, os navios, os encoraçados de Napoleão, os navios de guerra, vão tomar uma surra da Inglaterra. Gente, a Inglaterra tinha a maior marinha do mundo. Desde lá, né, das revoluções inglesas, da Revolução Puritana de Oliver Cromwell, que a Inglaterra vinha investindo no tal do comércio marítimo, da navegação de navios de guerra. Lembra dos atos de navegação? Então a França não tinha chance contra a marinha inglesa. Napoleão sai derrotado dessa batalha, ainda vai sofrer com ataques vindos da Áustria, da Prússia, da Rússia, que não gostavam nada das ideias liberais, né, do seu Código Civil Napoleônico, mesmo que Napoleão não siga todas as ideias iluministas, até porque ele concentra poderes em suas mãos, mas no âmbito econômico ele segue. Isso desagradava os países do antigo regime. Então a França sofre novos ataques, isso incomoda Napoleão, e ele diz: só temos uma oportunidade de nos tornarmos a maior potência. Temos que destruir a Inglaterra. Só que a Inglaterra é uma ilha e na base do navio não tem como. E aí? Então Napoleão pensou e chegou a uma conclusão: eu vou estrangular a economia inglesa. Eu vou criar um bloqueio continental. Por quê? Nesses anos de governo de Napoleão, ele foi formando um exército terrestre gigantesco, mais de 600 mil soldados preparados para o combate. Ele vai utilizar essa força militar terrena para ameaçar os países da Europa. Ele diz o seguinte: quem aqui comercializar com a Inglaterra, eu vou invadir e derrubar o governo. É o bloqueio continental. Ele diz que o continente está fechado para a Inglaterra, que é uma ilha. Qual o objetivo? Estrangular a economia inglesa. Se a Inglaterra não vende para ninguém, ela entra em colapso, desemprego, crise econômica, quebrou, eu, França, sou a maior potência do mundo. Até porque se ninguém pode comprar da Inglaterra, vou ter que comprar de mim, minha indústria vai bombar. Qual o problema? Que a indústria francesa não estava preparada para suprir tudo que a Inglaterra vendia para o mundo. Segundo ponto, muitos reinos, como Portugal, Espanha, Rússia, deviam dinheiro para a Inglaterra. A Inglaterra vai pressionar essa galera a furar o bloqueio. Ô, fura o bloqueio? Isso não, meu amigo. Vou cobrar dívidas, vai pagar tudo agora. A Inglaterra também tinha uma força naval muito grande e ela meio que lança um bloqueio marítimo.
Ah, não vão comercializar comigo não? Então eu vou bloquear o acesso ao mar para Portugal e visitar suas colônias, fazer comércio para a Espanha e na América Espanhola. A Inglaterra está ameaçando. Então esses países europeus ficam divididos. E aí, eu treto com a Inglaterra ou treto com a França? Muitos vão escolher tretar com a França porque já são aliados históricos da Inglaterra. Então a Espanha vai lá e fura o bloqueio continental. Napoleão invade a Espanha, derruba o rei e coloca seu irmão José Bonaparte no poder na Espanha. Depois Portugal fura o bloqueio continental. Napoleão fala, vou invadir Portugal. Só que aí já existe um acordo secreto entre Portugal e Espanha, Portugal e Inglaterra, perdão, em que a Inglaterra vai proteger a família real e a corte portuguesa e eles vão fugir para o Brasil. Olha então o período napoleônico gerando a fuga da família real portuguesa para o Brasil, porque Napoleão estava invadindo Portugal. Napoleão tá ficando bolado. Que história é essa? Todo mundo furando bloqueio, ninguém me respeita? O próximo que furar, eu vou mostrar todo o meu ódio. E aí o próximo a furar o bloqueio foi a Rússia. Napoleão falou, não, ainda não. Separou mais de 300 mil soldados e falou, vamos destruir a Rússia e mostrar quem é que manda. E assim inicia-se a campanha militar de Napoleão na Rússia. Qual é o problema? O território russo é enorme. Pega uma parte da Europa e outra parte considerável da Ásia. Napoleão tinha que avançar rapidamente no verão russo, porque Napoleão não era burro, sabia que o inverno russo é rigoroso, menos 15, menos 20, menos 30 graus. Então vamos no verão, dominamos a Rússia. Só que o que acontece? A Rússia, ao invés de resistir nas suas fronteiras, não fez nada disso. Usou uma tática chamada de terra arrasada. Recuava os habitantes e destruía a cidade toda, envenenava a água, destruía a comida que sobrou. Quando o exército chegava, não tinham o que comer nem o que beber. Se comessem e bebessem, estava tudo envenenado, morria. Isso atrasa muito o avanço de Napoleão, porque os soldados ficam com fome. Então é necessário trazer mantimentos da França para mandar lá para a Rússia. Isso atrasa o avanço das tropas. E não tinha combate também. Também não tinha nada para a tropa roubar, os espólios de guerra, porque todo mundo recuava e levava o que tinha de valor. Então, região por região da Rússia foi sendo destruída pelos próprios russos para não deixar nada para o exército napoleônico. Quando o exército chega finalmente em Moscou, também não encontra nem o rei, o czar russo, né? O imperador da Rússia, não encontra. E aí? Como é que você derruba um governo se você não teve guerra e não encontrou o imperador? E é nisso que reside a tática da Rússia. Eles estavam esperando o inverno, que é o seu principal general. O general Inverno não é um herói da Marvel, não é título de vilão de filme, é simplesmente o rigoroso inverno da Rússia. As tropas de Napoleão começam a sentir o frio, a sentir a fome. Napoleão diz, é hora de recuar. Esse exército recuando no meio da neve começa a ser atacado pelas forças militares russas, que sabiam muito bem lutar na neve. E aí, meu amigo, o exército de Napoleão começa a tomar uma surra de um exército que era inferior ao dele. Né? Nessa campanha gelada, no frio tremendo, muitos soldados morriam de infecção intestinal, porque o bolo fecal, neném, o cocô congelava dentro do intestino e a pessoa morria de infecção. Alguns vomitavam as próprias fezes, porque não descia, subia. Ai, professor, que horror! Sinistro. Há relatos de soldados que abriram cavalos que morreram e entraram dentro para tentar se esquentar do frio. Olha que doideira. Então essa campanha na Rússia foi um verdadeiro desastre. Napoleão Bonaparte sai enfraquecido, uma coligação militar europeia formada, liderada pela Inglaterra. Napoleão acaba sendo capturado e preso e é enviado para o exílio na ilha de Elba, no Mediterrâneo. E aí o governo de Napoleão, teoricamente, chega ao fim na França e a monarquia da família Bourbon é restaurada. O irmão, de Luís XVI, o Luís XVIII, ele vai assumir o trono francês. Só que na França muita gente queria Napoleão. Napoleão sim era bom, não queremos esse monarca. E Napoleão vai conseguir fugir da ilha de Elba e voltar à França. E ele inicia o que a gente chama de governo de 100 dias. Ele só vai conseguir governar a França por mais 100 dias. Porque uma nova coligação europeia, de novo Inglaterra, Áustria, Prússia e a Rússia, se reúnem para atacar a França. Napoleão reúne seu exército e começa a guerra. Napoleão então vai avançar em direção à Bélgica, para da Bélgica atravessar para a Áustria e depois a Prússia, assim derrotando as forças. E Napoleão começa a mandar bem. As tropas austríacas começam a recuar. Só que aí quis a natureza prejudicar Napoleão. Vai começar a chover muito. As tropas de Napoleão tinham como vantagem utilizar canhões rápidos
esses canhões começam a atolar na lama e lá em Waterloo, na Bélgica, Napoleão acaba sendo derrotado pela coligação da Inglaterra, da Prússia e da Rússia e da Áustria. Napoleão é derrotado, é preso e dessa vez ele é enviado para a ilha de Santa Helena, lá na África, bem longe, onde ele vai acabar morrendo, dizem que envenenado lentamente, né, por medo de que um dia ele voltasse à França. Napoleão derrotado, né, os países do antigo regime organizam um congresso de Viena, um congresso conservador, para tentar retomar a Europa como ela era antes de Napoleão. Então os princípios desse congresso estão baseados na restauração monárquica, as monarquias derrubadas por Napoleão retornariam, seguindo o princípio, né, da legitimidade. A família real que estava no poder volta ao poder. Acontece isso na Espanha, acontece isso em Portugal. E o equilíbrio, os territórios dominados pela França seriam devolvidos para manter um equilíbrio territorial na Europa. Áustria, Rússia e Prússia também criam a Santa Aliança, uma organização militar que deveria agir intervindo em futuras revoluções de caráter liberal, iluminista, que ocorressem na Europa como a Revolução Francesa. Então você percebe que os conservadores estão agindo para tentar evitar uma nova Revolução Francesa pelo mundo ou um novo período napoleônico. Bacana? Então essa aí foi minha explicação resumida para vocês de período napoleônico. Espero que vocês tenham compreendido bem. Qualquer coisa, tem a nossa aula online também gravada para você acessar. Bacana? Beijão, até a próxima. Tchau, tchau.